Eu sou o Bruno Vieira e você está no Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, você que chegou agora, por favor, se inscreva e chama a galera porque tá tendo muito conteúdo bacana aqui no canal. Neste vídeo vou falar sobre os Jogos Pan-Americanos e, como de costume, nesse primeiro vídeo irei falar dos esportes que tem sua fase de mata-mata. Deixarei atletismo, natação e ciclismo para o próximo vídeo. Começando pelo vôlei sentado, tivemos aí 3 sessões de jogos. Na primeira sessão dos homens, a Colômbia bateu o Peru por 3-0. O Yessi Mosquera, com 14 pontos, foi o maior pontuador do jogo. E, sem surpresas, a Colômbia era a favorita e confirmou o favoritismo. O time do Peru está disputando por ser a sede do campeonato. É um time muito deficitário no que diz respeito à parte técnica. Na disputa feminina, Estados Unidos 3, Canadá 0. A Monique Borkland, com 13 pontos, foi o destaque do jogo. E também, como esperado, os Estados Unidos amassou o Canadá. Os Estados Unidos é o time atual campeão paralímpico no voleibol sentado feminino. O Brasil, sem surpresas, bateu o Peru por 3-0. A Laiana e a Camila, cada uma com 9 pontos, foram os destaques do Brasil na partida. Na segunda sessão de jogos masculina, Estados Unidos 3, Canadá 0. O Douglas Leroyd fez 11 pontos, mas não conseguiu evitar o revés canadense. Costa Rica 3, Peru 0. O Carlos Castro, com 12 pontos, foi o maior pontuador do jogo. E o Brasil aplicou 3-0 na Colômbia. O Wesley, sempre ele, com 9 pontos, foi o maior pontuador da partida. O Brasil é o favorito a vencer a disputa masculina. É importante lembrar sempre que o voleibol sentado vai destinar ao campeão vaga nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Importante frisar que os Estados Unidos já está classificado no feminino por ter tido um desempenho para lá de satisfatório na competição mundial. O mundial foi ano passado e os Estados Unidos conseguiu ser um dos 2 países qualificados para os Jogos Paralímpicos. Falando agora do basquetebol em cadeira de rodas, na disputa feminina tivemos só o grupo B. Chile 14, Brasil 71, sem novidades, sem surpresa. A Débora, com 15 pontos, foi o destaque do jogo. E os Estados Unidos aplicou impiedosos 100-16 no Peru. É isso mesmo, você não ouviu errado. 100-16. A Rose Rulerman, com 27 pontos, foi o destaque do jogo. E a cestinha dos Estados Unidos fez mais pontos no jogo do que a seleção peruana inteira. Na chave masculina, no grupo A, Canadá 74, México 48. O Patrick Anderson, com 26 pontos, foi o destaque do jogo. E a Argentina bateu a Colômbia por 68-53. O Adolfo Verdún, com 25 pontos, foi o destaque do jogo. No grupo B, como esperado, o Brasil infelizmente perdeu para os Estados Unidos por 87-47. Foi um avassalo do time norte-americano para cima do Brasil. Era um resultado totalmente esperado. Os Estados Unidos têm mais tradição que o Brasil no basquetebol em cadeira de rodas. O Trevor Jennifer, com 18 pontos, foi o destaque do jogo. E Porto Rico bateu o Peru por 102-42. O Zachary Blair, com 34 pontos, foi o destaque do jogo. E o Blair quase fez a pontuação inteira do time peruano. Jogou demais e foi o destaque do avassalo porto-riquenho para cima da seleção peruana. Falando agora de goalball, pessoal. O goalball, que também destina a vaga para os Jogos Paralímpicos. Importante lembrar, no masculino o Brasil já está classificado por ser o atual campeão do mundo. No feminino ainda não, as nossas meninas vão ter que correr atrás
da vaga. Bom, na disputa das mulheres, México 2, Estados Unidos 12, Alisa Sichesovski com 5 gols foi o destaque do jogo. No goalball, diferença de 10 gols é fim de jogo, sempre importante frisar isso. Brasil 10, Costa Rica 0, a Jéssica com 6 gols foi o destaque do jogo. Canadá 13, Peru 3, a Amy Burke com 6 gols foi o destaque do jogo. Na chave masculina, no grupo A, Brasil 13, México 3, o Leomon e o José Márcio com 5 gols cada um foram os destaques do jogo. E a Argentina aplicou 13-5 na Guatemala. O Fernando Rodrigues com 6 gols foi o destaque do jogo. E só o Rodrigues fez mais gols que o time inteiro da Guatemala. Importante lembrar que no goalball é um esporte para atletas com deficiência visual e os atletas competem vendados por conta das diferenças de cegueira. B1, B2 e B3 têm diferentes classificações e para não ter vantagem em alguns atletas, eles acabam competindo vendados. No grupo B, Estados Unidos 12, Venezuela 2, o Tyler Mirren com 5 gols foi o destaque do jogo. E o Canadá aplicou 11-1 no Peru. O Bruno Raché com 8 gols foi o destaque da partida. E o Peru, a exemplo do que acontece no voleibol sentado e no basquetebol em cadeira de rodas, está disputando o goalball porque é o país sede e espero que esse Parapan sirva para desenvolver o paradesporto no Peru. No rugby em cadeira de rodas, chegamos à fase semifinal. O Brasil infelizmente caiu fora, perdeu para o Canadá por 56-46. O Brasil jogou até bem, poderia até ter ganho esse jogo, mas infelizmente não deu, vai ficar para uma próxima. E o Brasil vai enfrentar na disputa pela medalha de bronze a Colômbia, que perdeu por 50-28 para os Estados Unidos. Vai ser uma grande final e quem ganhar a final entre Canadá e Estados Unidos se garante nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. No tênis em cadeira de rodas, tivemos aí alguns jogos. A disputa masculina já está nas quartas de final. O Daniel Rodrigues bateu por 2-0 o Diego Pérez do Chile. E o Gustavo Carneiro infelizmente perdeu para o seu xará argentino, Gustavo Fernandes, por 2-0. O Brasil com 50% de aproveitamento avança um. E o outro está fora das brigas por medalha. Na disputa de duplas feminina, as quartas de final, tivemos a Rejane Cândida e a Meiricol Durval batendo por 2-0 a Maria Castillo e a Carolina Morena do Peru. Brasil avança para a semifinal nas duplas femininas com possibilidade de medalha. No futebol de 5, aleluia, saiu gols do Brasil. Brasil finalmente ganhou a primeira. Brasil bateu por 3-0 o México, acabou a seca e primeira vitória. Agora acho que o Brasil vai deslanchar e a tendência é essa. O Brasil enfrentou os dois concorrentes mais duros nos dois primeiros jogos, empatou 0-0 com a Colômbia, empatou 0-0 com a Argentina. Agora enfrentando as equipes mais fracas da competição, acho que o time vai se desenvolver bem e não vai ter nenhuma dificuldade para avançar para a rodada de mata-mata. A Argentina bateu o Peru por 3-0 e a Colômbia bateu a Costa Rica por 2-0. No futebol de 7, a Argentina bateu os Estados Unidos por 2-0. O Peru tomou um avassalo de 12-0 da Venezuela. Isso mesmo, 12-0. Você não ouviu errado. Pode conferir no site oficial da competição. Foi 12-0 para a Venezuela. E o Brasil aplicou 4-0 na Colômbia. Brasil 100% no futebol de 7, que é um esporte para atletas com deficiência intelectual. No tênis de mesa, as disputas por equipes já está na fase semifinal. E na categoria 1/2, o Brasil bateu a Venezuela por 2-0.
E o Chile bateu a Argentina por 2-0. Brasil e Chile vão jogar a final. Venezuela e Argentina garantem a medalha de bronze, já que não tem disputa de terceiro lugar no tênis de mesa. Na categoria 3/5, Venezuela 1, Chile 2. E o Brasil bateu a Argentina por 2-1. Chile e Brasil vão disputar a final, mais um Brasil contra Chile. Venezuela e Argentina de novo garantem medalha de bronze. Na categoria 6/8, Colômbia 1, Brasil 2. E os Estados Unidos bateu o Chile por 2-0. Brasil e Estados Unidos vão disputar o ouro. Colômbia e Chile garantem a medalha de bronze. Na categoria 9/10, Brasil 2, Colômbia 1. Chile 2, Estados Unidos 0. Mais um Brasil contra Chile. Colômbia e Estados Unidos garantem o bronze. Na única disputa por equipes das mulheres, que é categoria 2/5, a Colômbia perdeu para o Brasil por 2-0 e o México bateu a Argentina por 2-1. Brasil e México vão brigar pelo ouro. Colômbia e Argentina irão disputar a medalha de bronze. Na realidade garantiram, né, a medalha de bronze, porque não tem disputa de bronze no tênis de mesa. E o Brasil garante aí 100% das finais no tênis de mesa por equipes. E meu grande destaque do tênis de mesa vai para o Chile. Eu não esperava um desempenho tão bom do Chile. O Chile, para mim, é a grande surpresa desse Parapan, ao lado da Colômbia. Dois países com um desempenho muito forte. E a grande decepção desse Parapan até aqui, pelo menos para mim, é a Argentina. Eu esperava um pouquinho mais da Argentina. A Argentina, no tênis de mesa principalmente, eu achei que fosse ter maior força. Chegou aí em 3 semifinais, mas eu esperava um desempenho um pouquinho melhor dos hermanos em alguns esportes. E não é o que está acontecendo até aqui. Esse foi mais um vídeo do canal e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos e até a próxima. Olimpismo em Foco tá no Olimpismo, tá no Parapan. Eu fui!